aí, galera, diretamente dos estúdios da Rádio Comunidade de Pedralva 104,9, ao vivo pelo YouTube e Instagram. Começa agora o episódio de número 2 do Captuba Cast. E para apresentar esta bagaça, eu que vos falo, Erivelto, junto ao meu amigo Gaspar. Tamo aí, pessoal. E com vocês, o nosso convidado de hoje, Matheus Cambura. Uma salva de palmas. Essa é a trilha sonora que a gente queria ter feito ontem e não deu certo. E quase que eu estraguei. Fala, gente. Aqui é o Gaspar. Boa noite, Matheus. Boa noite, Elivelto. Boa noite, Claudinei. Tudo certo? Denis? Boa noite a todos também. Boa noite, pessoal que está na live, nos acompanhando. Vou pôr aqui no nosso Instagram também. A gente queria pedir pra vocês um favorzinho. Entra no canal do YouTube, dá um like lá, dá um like na live do Matheus, que tá transmitindo também. Vamos ajudar a crescer esse canal aí, tá joia? Esse podcast ainda não é patrocinado, viu? Você, empresário, quer nos ajudar? Vem pra cá. Vamos lá. É patrocinado pelo Ni. Ni? Ninguém. Ninguém. Vou pegar o gozado de Carlos Alberto para colocar aqui. Bom, a gente vai seguir uma tradição. A gente vai começar a seguir essa tradição, né? É o segundo episódio. Então, toda vez que começarmos um episódio, o convidado, a gente vai fazer uma resenha dele que a gente tira da internet. Se tiver errado, nos corrija. Por favor. Por favor. Porque nem tudo da internet é verdade, né? Com certeza. Bom, vamos lá. Matheus Cambura, Matheus Bustamante, também conhecido como Cambura, é advogado e músico. Graduou-se em Direito em 2011 pela Faculdade de Direito Sul de Minas. Concluiu em 2020, na pandemia. Não, então tá errado. Não, mentira. Concluiu em 2020 pós-graduação em Direito Público com ênfase em Gestão Pública pela Faculdade da Massa. Pô, 2011 2020 é repetente pra caramba, né? É filiado desde 2015 ao Partido Liberal. Sua primeira eleição foi em 2016, obtendo 371 votos, sendo o vereador mais votado. Já nas eleições de 2020, obteve a maior votação ao cargo de vereador, já registrada da história do município, com 580 votos. Isso. Alguém já passou? Não, vai ter quem algo. sabe na próxima. Não, até o momento... Foi a eleição passada, de repente... Não, então, de repente você me quebra o seu próprio recorde. Sua atuação é voltada para o fortalecimento da democracia em um mandato transparente e independente de participação popular e de fomento ao debate respeitoso de ideias. Tem histórico de atuação junto à cultura, esporte, meio ambiente e educação. Porém, por entender que todas as demandas sociais são importantes, tenta aprimorar seus conhecimentos em todas elas, para que assim possa representar cada vez melhor o cidadão pedalvense. Correto? Perfeito. Também é professor do curso técnico de contabilidade da Escola Estadual Comunidade Mário Goulart? Ou foi? Fui professor. Bom, isso tá lá no YouTube, tá lá no Google, é só pesquisar o que vocês acham lá. Agora a gente quer conhecer o outro lado do Matheus. Aqui hoje a gente está falando com um pré-candidato a prefeito, né, Matheus? Sim. A gente queria saber um pouco de você, das suas origens, como foi sua juventude. Conta um pouco para nós de você, sobre o Matheus, o Cambura. Sim. Gente, primeiramente, boa noite, Elivelto, boa noite, Gaspar. Boa noite. Boa noite, Denis, boa noite, Claudinei, né, a todos também que nos acompanham aí pela Comunidade FM, pelo canal no YouTube do Captuba Cast e também, né, todos que estão aí na nossa live, aqui no nosso perfil no Instagram. Desculpa. Tá ao vivo aqui. Antes de mais nada também, a gente queria, né, já parabenizá-los por essa ideia. Obrigado. Né, era uma coisa que realmente aqui em Pedralva muitas pessoas já até tinham falado sobre essa ideia e nunca tinham de fato implementado. Sim. E fica aqui já meus parabéns por vocês terem tirado essa ideia do papel e colocado aí Em prática, né? em prática. Parabéns mesmo. Obrigado. Tenho certeza que, né, vai ser uma coisa que vai agregar muito aqui para o entretenimento mesmo das pessoas aqui em Pedralva, e agora nesse período de eleição, né, vai ajudar ainda mais as pessoas conhecerem, né, um pouco mais sobre os pré-candidatos e futuramente os candidatos, tanto a vereador quanto a prefeito e vice-prefeito. Também fazer uma pequena correção no histórico da biografia. Sim, você pode fazer. Que eu, de fato, eu estava afiliado ao Partido Liberal, né? Aí, nesse mês agora de março, né, o
último mês de março. Tem a janela. Teve a janela, né, que autoriza, né, aqueles parlamentares que detêm o mandato, né, a mudar de partido, né, sem ter o risco de perda, né, do mandato. Com certeza. E aí, nesse período, eu me filiei, né, ao Partido da Renovação Democrática, né, o PRD, que é um partido novo agora, né, acabou de ser, eu não diria criado, ele é a fusão, né, do Patriota com o antigo PTB, né, que é até um partido bastante histórico aqui no nosso país, que é o partido, né, do Getúlio Vargas. Sim. Então, hoje eu estou no PRD. Então, falando agora, né, um pouco de mim, né, como bem disse a minha biografia, né, eu tenho uma atuação aí tanto na área jurídica, né, sou advogado, né, até recentemente era procurador jurídico na prefeitura de São José do Alegre. Também, né, tenho um escritório próprio aqui em Pedralva, né, onde atuo em parceria aí com o Leandro Lima, também advogado. E, né, há anos aí, já mais de 10 anos aí também, tenho uma banda, embora eu também, né, tenha atividades musicais fora da banda, né, faço barzinho e tal, mas tem uma banda aí que, o Gato Vacilão, ela data de 2010, então nós já estamos aí no 14º ano, agora no próximo Pedrock, né, porque a primeira apresentação da Gato Vacilão foi no Pedrock. Sim. Então, todo Pedrock a gente faz aniversário. Muito legal. Assim. Mas eu também tive uma banda antes, né, eu tive uma banda com Poção da Véia, que as duas bandas minhas, elas tiveram referência a situações, a coisas de Pedralva, né? Gato Vacilão, para quem não se lembra do gato, né? Era uma figura ilustre aí, exatamente. E ele tinha esse apelido de gato e costumava chamar as pessoas de Vacilão, né? Sim. E quando nós fundamos a Gato Vacilão, ela... Épocas de ouro, né? Exatamente. Foi justamente quando o gato tinha falecido. Então foi uma homenagem a ele. E anteriormente, eu tive também em 2004, né, ela durou até meados ali de 2006 e teve algumas apresentações esporádicas depois. Eu tive a Poção da Véia, que era uma banda era mais rock and roll, sabe? E também era uma homenagem vamos dizer assim, a um espaço de entretenimento e lazer aqui da cidade. Quem não lembrava do Poção da Véia? Poção da Véia, exatamente. Que hoje, os jovens talvez hoje não... Quem tá aí na live, comenta aí quem lembra desse Poção da Véia, coloca aí alguma... Quem já nadou em rio, né? Exatamente, uma coisa... Tem uma turminha nossa aí da nossa época. Exatamente. E aí, na época, e era muito legal o Poção da Véia, o nome da banda era legal pelo seguinte: aqui em Pedralva todo mundo entendia. Quando eu falava Poção da Véia, ninguém fazia uma outra referência que não fosse o poção que a gente nadava. Sim. O poço de água, que era conhecido assim. Mas quando a gente ia tocar fora, toda vez que a gente fala, como é que chama a banda? Poção da Véia. As pessoas imaginavam uma poção mágica. Todo mundo fazia essa referência. E não à toa, o emblema da banda, até para gerar mesmo essa confusão... Criar também a marca. Aí o emblema da banda era um caldeirão e uma mão, assim, de uma velha fazendo uma poção. Então era até para fazer mesmo essa confusão entre as pessoas. Um bom marketing. Então todas as minhas bandas sempre tiveram essa referência aqui em Pedralva. Mas enfim, então eu tenho essa atuação jurídica, né, e cultural, vamos dizer assim, também com música. E desde 2012, né, eu já sempre tive bastante interesse por política, desde criança. Era aquele aluno, aquele aluno que nas aulas de história adorava aprofundar nos assuntos, principalmente quando se tratava de temas como a Revolução Francesa, ou mesmo a história do Brasil, né, sobre as diversas etapas. História triste, né? A história do Brasil é uma história triste. Então, assim, eu sempre tive um interesse muito grande. Mas você chegou a participar de Grêmio, essas coisas que tinha na época? Eu fui membro do Grêmio Estudantil em 2001. Eu participei do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Comendador Mário Goulart de Santiago em 2001. Mas na faculdade foi uma coisa interessante você me perguntar isso. Na faculdade eu não me interessei em nada por DA. Mas pelo seguinte, eu percebi de cara na faculdade que era uma característica lá, né? Não é uma crítica, não. Mas simplesmente por isso eu acabei falando, com isso não me interessa, não. Que o DA ele era um órgão muito mais de fazer festa.
entendeu? Não era um órgão político onde os alunos discutiam demandas, tal, contribuíam às vezes com a sociedade de alguma outra forma. Era uma turma que se juntava para fazer as festas da faculdade, que era muito legal, participava, tudo, mas eu não tinha interesse em participar das organizações disso. Então, eu nunca me envolvi com o DA da faculdade durante os 5 anos de faculdade. Embora até meus colegas, assim, muito próximos, todos eram membros do DA, mas eu nunca me envolvi. Mas, aí, quando eu voltei para Petralva, eu fiquei, 3 anos estudando, morando fora, 4 anos, que eu fiquei 1 ano em Itajubá e 3 em Pouso Alegre. Aí, quando eu retornei em 2012, eu retornei efetivamente para as ações públicas aqui em Petralva. Que aí eu comecei a me envolver com os conselhos municipais, inicialmente com o Conselho Municipal de Turismo, o Conselho de Patrimônio Cultural. Participei de outros conselhos, assim, de ir na reunião. Na época eu comecei a conhecer um pouco mais um Conselho de Saúde. Nunca fui membro, mas sempre participava das reuniões, né? Também aí em 2013 comecei a dar aula no colégio, né, no curso técnico. Sim. Dei aula de legislação no curso de contabilidade e de auditoria também no curso de contabilidade. E aí comecei a me envolver bastante com a sociedade. E aí foi uma coisa interessante, não sei nem se a gente vai chegar nesse momento, em que momento você tentou, você pensou em entrar na política. Bem, na verdade, só para resumir... Já arrisco aqui, peraí. Antes de você começar, você estava falando, o Gaspar ia falar, eu interrompi. Desculpa, pode... Assim, é que ele não sei se você já respondeu também. Não, pode continuar aí, que a pergunta é desse meio de começar nesse intervalo aí. Então, vou deixar para fazer ela daqui a pouco. Tá. Vai ficar mais só para concluir, mas eu acredito que depois a gente vai acabar voltando nesse assunto. Eu já risquei 3 tópicos, você falou que nem precisei perguntar. Mas aí, eu tive assim, em 2004, eu estava com 18 anos, eu pensei em ser candidato a vereador. Quantos anos? Tinha 18 anos. 18 anos. Não era... Tinha cabelo ainda, não? Tinha. Aí, ó. Depois a gente pode até explicar melhor, mas assim, eu fui perceber que meu cabelo já era um caminho sem volta com 20 anos. Era uma piscina cheia. Com 20 anos. Entendi. Começa com o quê? A bundinha de macaquinho, né? A piscina cheia, pra quem não sabe, tem volume, mas dá pra ver o fundo. Entendi. Nessa época eu era até bem cabeludo, viu? Eu tinha assim, o cabelo grande. Eu lembro dessa época. Tinha que ali, uns 15, 16, pelo menos, que eu lembro da época de escola, essas coisas. Aí, com 18, eu pensei em... Só que na época, e você vê, eu sou muito dessas pessoas que acreditam que... sabe quando Deus fecha uma porta e abre outra? Sim. Acredito que é para abrir outra. Sim. Eu sou muito dessas pessoas. Toda vez que eu sofro algum baque na vida, alguma coisa assim, eu encaro com muita tranquilidade, normalidade, que eu falo assim, cara... Tudo na vida tem um tudo porquê. Exatamente. Não é para ser agora... Alguma outra coisa vai acontecer e é para isso. Eu já entro um pouquinho de desespero, deve ser por causa da ansiedade, mas resolve. Tá em dia os remedinhos? São coisas... Não tomo remédio. Então é por a não ser cerveja. Aí. Mas vamos tomar água então hoje, né? Assunto esse aí. Mas então, aí com 18 anos, eu pensei em ser candidato, só que aí eu falei, não, mas você não pode ser candidato. Eu não poderia mesmo, porque meu pai era prefeito na época. E há um impedimento legal. Tem uma lei que diz que o filho não pode se candidatar se o pai for prefeito? A Constituição mesmo. A Constituição prevê. Aí eu não poderia. Aí ele, em 2008, desculpa, eu me equivoquei aqui. Em 2004 ele ainda não era prefeito. Ele ganhou aquela eleição em 2004. Aí em 2004 foi uma decisão assim, talvez eu esteja muito novo ainda, eu vou na próxima. Sim. Aí em 2008 eu estava até bem interessado, já fazia faculdade de Direito na época. Adorava ciência política no primeiro ano de faculdade, sabe? Que era a matéria que eu mais adorava estudar. Isso um pouco influenciado pelo seu pai, que já estava no meio político? Não, com certeza. Assim, eu não tinha uma atuação tão próxima na política nessa época, mas eu via tudo na minha frente o tempo todo, né? As pessoas o procurando, as reuniões políticas que aconteciam. Eu não participava, eu falava que eu sentava na mesa e opinava, não. Ideias, mas eu estava o tempo todo assistindo ali. Então, aí em 2008 eu realmente quis, e aí em 2008, aí eu não pude, porque ele era o prefeito na época, e eu não pude ser candidato. Aí em 2012 eu achei que a limitação, como ele estava saindo, em 2012 eu achei que agora eu posso, né? Ele vai sair, mas realmente a legislação ainda prevê que como ele estava no mandato ainda, se estivesse saindo, eu não poderia ser candidato. E aí você vê... Essa lei não existe, ela existe, funciona é constitucional. Tá.
E aí, o que acontece? Só para você ver como é que as coisas são, assim, é o plano de Deus mesmo, eu acho. Eu não tenho a menor dúvida, em afirmar isso para vocês, que se eu tivesse sido vereador em 2004, em 2008 ou em 2012, eu não teria sido, eu falo isso com modéstia mesmo, mas eu não teria sido o vereador que eu fui de 2016 a 2020. O que me capacitou a ser depois o vereador mais votado da história. Por quê? Porque depois, em 2012, eu não pude ser candidato. Sinceramente, eu acompanhei, os vereadores da época sabem muito bem disso, eu acompanhei o trabalho dos vereadores da legislatura de 2013 a 2016 de perto, eu ia em todas as reuniões, eu acompanhava, eu vi o que eles faziam, que eu falava, isso é legal, e vi o que eu falava, isso aqui eu vou fazer diferente. Não era cansativo? Não, eu adorava. Eu assisto as reuniões. Não, eu adorava. Cara, é porque é muito certinho, e tem que ser, né? Tem um código, uma etiqueta pra seguir, né? Ah, sim. Aí você tá lá assistindo, aí você começa a assistir, aí quando vê, bate um bodezinho, bate um sono, você desperta. Ah, não, eu adorava. Adorava. Tinha que ser igual, tem umas câmeras que a gente vê por aí na internet, que os caras jogam água no outro. Aí seria legal. Aí fica legal. Vai ser bacana, o Pedralva nunca chegou nesse, pelo menos, isso que eu acompanhei, né? E não, é um trabalho sério, não pode, porque né? eu acho que em outros períodos isso já chegou a acontecer. Até eu comecei a acompanhar um pouco, não acompanho sempre, não, mas comecei a acompanhar da turma sua pra cá. Da turma sua pra cá, que entrou. Hoje é naquela época era você, era o Deildo, muitos amigos meus lá. Sim. Então eu comecei a acompanhar lá. Aí... Não, é tranquilo. Relacionamento interno na Câmara, assim, óbvio que tem os debates, tem algumas situações que são mais acaloradas, mas no geral, assim, tanto, digo até com relação à legislatura anterior, é tranquilo a nossa relação. Já reuniu todo mundo para comer uma pizza em algum lugar? Eu não me lembro se isso aconteceu, mas assim, já fizemos um amigo visível, entendeu? Já fizemos um amigo visível, Aí, ó. E hoje também, assim, é tranquilo. Eu sei você aí torcendo pra um, torcendo pra outro, os caras são tudo amigos no final. Assim. Não, existem, obviamente, as diferenças políticas, né? Os debates agora, de ideias, nesse período de eleições municipais, isso acaba até dividindo um pouco mais, né? Tipo assim, um grupinho aqui, um grupinho ali e tal. Mas a relação entre nós é amistosa, é tranquilo. E eu falo isso porque eu tenho experiências em outros locais que não é a mesma coisa, não. Na internet a gente vê muito, cara. A gente vê muito. Como é que funciona, para quem não entende, como é que funciona a Câmara Municipal? Como é que é a delegação de cada turma ali? O que cada um faz, cada trio faz? Né? Vocês têm as comissões de ética, comissões de justiça. Quais comissões tem aqui hoje? Hoje nós temos a comissão de ética, né, que é uma comissão que reúne apenas quando há um fato, né, que precisa ser apurado, alguma denúncia de quebra de decoro por algum parlamentar e tal. Até nessa legislatura, posso até estar falhando aqui na memória, mas acho que em momento algum ela foi convocada. E temos as chamadas comissões permanentes, né, que são as comissões que analisam os projetos. Aí temos a Comissão de Legislação, né, Constituição, Legislação, Justiça e Redação, né, que é a comissão que analisa, de fato, a juridicidade dos projetos de lei, né, e projetos de resolução que são colocados, né, para análise pela Câmara, né, pelos vereadores. E aí, passada a famosa Comissão de Legislação e Justiça, né, todo mundo costumeiramente chama assim, vão para as comissões de mérito, que são as outras 3. E aí, neste caso, nós temos a Comissão de Serviços Públicos, Orçamento e Administração. A gente costuma chamar de Comissão de Serviços Públicos. A Comissão... Serviços Públicos, Administração, uma coisa assim. A outra é Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que é a chamada Comissão de Finanças. E nós temos a Comissão da Ordem Econômica, Social e Cultural, que também é uma comissão de mérito que acaba abrangendo situações assim que dizem mais respeito à criação de datas comemorativas, né? Nomes, nomenclaturas para empreendimentos e vias públicas, né? Então, assim, em regra, ela passa na Comissão de Legislação e Justiça e depois passa nessas comissões... Isso. E depois passa nas comissões de mérito. E nós ainda temos as comissões provisórias, que são as comissões que são instituídas para fatos específicos, como, por exemplo, para investigação de uma
denúncia, por exemplo, são as chamadas CPIs, né? Aí depende da regra específica, mas assim, podem ser sorteados em algumas situações, por exemplo, para homenagem, né? Que também é escolhida uma comissão para escolher os nomes que vão ser homenageados. Para análise, na verdade, dos nomes que vão ser homenageados. Aí, nesse caso, são sorteados. E existem as comissões em que o presidente da Câmara, ele tem a discricionalidade de indicar. Só que nessas indicações, também é necessário que seja respeitada as divisões partidárias, né? Então, assim, ele precisa, hoje na Câmara, está até bem misto, assim, a Câmara, com as alterações que aconteceram após a janela partidária. Hoje nós temos, assim, uma sopa de letrinhas lá de partido, tem bastante, assim, mas eu acho que anteriormente acho que eram 5 partidos que tinham representação. Aí, na hora de dividir as comissões, ele tem que dividir respeitando essas... Hierarquias. Não hierarquias, existentes, exatamente. Tem 2 ou 3 de determinado partido, né? Aí ele escolhe um deles. Você comentou, voltando um pouquinho para trás, uma comissão de denúncia, quando tem alguma coisa? CPI, sim. CPIs. Nesse tempo que você esteve lá, houve alguma... Sim. Teve algumas, né? São as chamadas comissões temporárias, né? Houve algumas. Steve, assim, o que eu posso até destacar para vocês, teve mais do que isso, né? Teve algumas para algumas apurações anteriores, mas eu destaco, assim, 3 que na verdade são 2. Porque uma delas, embora sejam 2, elas apuraram fatos muito semelhantes. Em 2017, se eu não me engano, nós tivemos uma comissão temporária lá para apuração dos erros, né, que eventualmente tenham acontecido quando da troca de calçamento, da pavimentação ali da rua Poeta João Carneiro de Rezende, mas da troca que tinha ocorrido em 2016. E, posteriormente, agora em 2021, acho, não lembro se foi 2021 ou 2022, nós tivemos novamente uma comissão para apurar eventuais erros, né, da técnica de execução, vamos dizer assim, na realização do asfalto que foi colocado em 2020. Então, assim, foram 2 comissões, mas apurando basicamente o mesmo objeto, mas de situações diferentes. Situações diferentes, de um calçamento que tinha sido bloquete e depois a colocação do asfalto. E também tivemos uma comissão, e acho que em 2018, foi uma comissão até bastante séria, assim, que na época foi dificultoso, que foi para análise de uma situação que tinha sido denunciada à Câmara, de uma possível incompatibilidade de exercício de função de vereador. Então, um vereador, na época, ele era até o atual vice-prefeito, né, o Marcos Batista, na época ele era vereador, houve uma denúncia na Câmara que ele estaria numa função que era incompatível com o exercício de vereador. Sim. E aí foi uma comissão também, assim, que teve uma apuração bastante densa, tudo, e que, ao fim, né, ela deliberou e ela teve um relatório final e a Câmara depois votou, né, se era favorável ou não ao relatório. Fala um pouquinho pra gente sobre a Câmara Jovem, que é tentar trazer o jovem também para dentro da Câmara Municipal. Sim. Quando ela começou a ter? Que eu lembro, acho que teve umas 2 vezes? Ela teve... Fala aí, como é que foi? Ela chegou, eu diria que teve 2,5. Porque uma acabou por conta da pandemia não concluiu. Sim. Mas ela foi instituída num projeto, salvo engano, de 2019, um projeto de resolução. A primeira Câmara, na verdade, de 2019, acho que o projeto é de 2018. E a ideia era realmente, assim, trazer, como colocou o Gaspar, de trazer o jovem para a política. Né? A gente fala muito sobre o que o jovem é o futuro do Brasil, aquela coisa, mas a gente não dá efetivamente espaço para que o jovem participe com a gente. Sim. E realmente, esse negócio, na época, assim, eu lembro que eu tinha acompanhado uma palestra sobre protagonismo juvenil em Itajubá, e eu lembro da palestrante falar sobre isso. O jovem, ele é o futuro do Brasil, mas ele é agora também. Sim. E ele precisa conversar com a sociedade precisa dialogar com ele. E as forças políticas, né, as autoridades também precisam ouvir o que o jovem quer, né, para a sociedade. E a Câmara Jovem é um instrumento para isso, né, de dar ter um local onde o jovem vai conversar, vai expor os seus anseios para a cidade,
E a Câmara Jovem, ela, além do trabalho de educação, porque os jovens, assim, eu lembro de falar isso sempre a eles, os vereadores jovens, eles, essa oportunidade que eles tiveram, eles adquiriram conhecimentos que pessoas que hoje já viveram a vida inteira não têm. Sim, De saber como funciona uma Câmara Municipal, como funciona uma Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, né? Qual é a atividade do vereador, né? Muitos confundem essa atividade do vereador. Mas assim, eles tiveram isso, se vivenciar, isso é muito rico para eles. O interessante da Câmara Jovem, que eu vejo, é realmente aproximar o jovem da política. Porque todo mundo fala assim, política, não gosto de política. Mas você já tentou entender a política? Tem muito disso. Então, eu acho que é muito válido, porque você põe pessoas jovens que atraem o público que está vindo. Sempre trazendo uma ligação próxima, né? Sim. Porque, vamos supor, tá lá o Matheus. O Matheus tem o eleitorado dele e tudo mais, mas às vezes quem tá lá na 5ª, 6ª série não conhece o Matheus. Mas conhece o coleguinha de classe que está participando da Câmara Jovem, Sim. que passa a ter um contato muito próximo da juventude em si. Sim, né? Não, isso é muito legal, cara. Mas então, aí teve em 2019, né? Até um dos, né, já foi até locutor aqui da rádio, né? O Thales foi um vereador, já foi um excelente vereador, inclusive. E aí, em 2020, iniciou-se o processo, né, que viria a acontecer a eleição. Sim. Né, que eles são eleitos, são escolhidos pelos próprios coleguinhas lá, né? Sim. O pessoal da escola que Isso, escolhe, do 6º ao 9º ano. Né? Aí tem indicações dos nomes? Ou não? Cada um, não, eles que se candidatam, como se fossem vereadores mesmo, né? E aí começou esse procedimento e aí veio a pandemia, foi suspenso em 2020. E agora, em 2023, né, nós tivemos mais uma turma que foi, assim, fantástico também, os vereadores dessa legislatura. E, assim, uma coisa que eu lembro que eu dizia muito na época, assim, a gente é o primeiro projeto de 2019, muito pra gente aprender, tiveram seus contratempos e tal, e não deu outra. Esse de 2020 com uma experiência maior, sabendo até onde a gente consegue chegar, o que é legal de passar, atividades que vão chamar a atenção deles. Agora, em 2023, assim, foi fantástico, né? Agradeço muito a todos os vereadores jovens, tanto a legislatura de 2019 quanto essa de 2023, assim, eles se entregaram demais para o projeto. Essa de 2023, eu até pedi desculpa para eles por conta da data, a reunião era toda a última terça. A data me impedia de participar, de ir lá assistir. Eu sempre podia, estava assistindo online ali, mas assim, era um horário que me sempre conflitava com outros compromissos. Então, não acompanhei como acompanhei em 2019, mas assim, o que eu pude acompanhar, eu percebi que eles assim, se entregaram muito e fizeram um trabalho assim, magnífico na Câmara Jovem no último ano. Além da figura pública, que é seu pai, Luizinho, tem mais algum parente na política? Tem. A família de político. É uma coisa muito interessante que você falou. Assim, depois eu ia gastar muito tempo para explicar isso, mas eu cresci num ambiente muito interessante. Porque o meu pai era um político e antigamente, até dando um passinho atrás aqui, Pedral era muito dividido politicamente. Hoje essa relação amistosa que nós temos com os grupos políticos, né, eles que se relacionam, conversam, não é bem a realidade que tinha há 30 anos atrás aqui, né, 20, 30 anos atrás. Era uma divisão um pouco mais acalorada e tudo mais. E meu pai era de um grupo político e minha mãe era filha de a minha avó sempre gostou muito de política, eu era sobrinho, né, tinha minha avó e tinha um irmão da minha mãe também, que era o principal opositor da Câmara do meu pai. Sim. Então, os meus pais se divorciaram quando eu tinha 8 anos. Então, assim, eu cresci num ambiente que era contrário ao meu pai. Ali, todo mundo era, assim, falar do nome do meu pai era desespero. Era desespero. Briga de família. Exatamente. Então, eu cresci num ambiente muito politizado, né? As pessoas tinham muita proximidade com política, seja com mandato, que era o caso do meu tio, seja com interesse, que era o caso da minha avó. A minha avó, assim, era extremamente ligada com política, assim. Uma das lembranças que eu tenho, ela chorando copiosamente porque o candidato dela não ganhou a eleição, em 1996. Caramba. Chorava, mas chorava mesmo.
Mas hoje não muda muito também, não. Não. No cenário nacional, a gente fala um cenário nacional. Tá um negócio muito polarizado. Na época era Ainda polarizado tá. aqui. Hoje Mas assim, de histórico de família, é o meu tio, né? O meu pai. A minha avó já, assim, já foi candidata a vereadora nos anos 80, né? E que eu me lembre, assim, de mandatos são essas pessoas. Tem meu tio também, pelo lado do meu pai também, um menino que gosta muito de política, acompanha, é quase um dos historiadores aqui da cidade, né? Mas nunca teve mandato, propriamente dito. Acredita também que nunca se candidatou a nada também. Sim. Ô, Matheus, nesses 8 anos que você está de mandato... 7 anos e meio. 7 anos e meio. Vai completar 8, né? Sim. Dos projetos que você criou lá, que você ajudou a executar, quais deles assim, que te dá um destaque maior? Ou qual aqueles que você falou assim, cara, deu o que fazer, mas eu consegui? Eu vou chamar a atenção para 3. Sim. Um deles, a Câmara Jovem, como eu acabei de falar, na época até faço aqui uma menção, também foram autores comigo, o Deildo e o Claudinho. Um outro projeto que eu acho que foi muito importante, e também foram autores comigo, o Deildo e o Claudinho, foi o projeto que possibilitou o retorno, porque ela já existia nos anos 90, das sessões itinerantes, que são as idas da Câmara Municipal para os bairros rurais. Né? É um projeto assim, que eu acho muito bacana, você levar, principalmente, assim, hoje é muito fácil para as pessoas acompanharem na internet. Sim. Não era algo tão comum em 2017, quando a gente implementou, né, propôs. Então, assim, é muito legal, assim, quando vocês tiverem oportunidade, né, que a Câmara tiver essas sessões na zona rural, assim, acompanhem, porque a população está presente, é uma oportunidade, elas podem dialogar diretamente com a gente, ver como é o trabalho da Câmara, entender o trabalho da Câmara, né, e principalmente para que a gente possa conhecer as realidades, né, os problemas de cada comunidade ali de forma mais próxima. As demandas daquele local. Mais próxima, né. E por fim, uma que eu tenho um orgulho muito grande de ter sido um dos autores, mas infelizmente foi uma lei que até agora não foi implementada, mas que eu acho assim, de uma importância muito grande, que é a lei de prestação de contas das secretarias e órgãos do município em audiência pública. O que é isso? Era um negócio que deveria acontecer, infelizmente não foi aderido, e que é muito... Eu sei da dificuldade de se fazer isso, mas eu acho relativamente simples para o gestor que se mantém organizado. Porque o que é basicamente? É você manter ali uma documentação de tudo que a sua pasta fez durante o ano. Vamos pegar lá, hipoteticamente, assim, a pasta do esporte. Você mantém ali a documentação de tudo que foi feito. No mês de janeiro eu organizei a documentação do semestre esportivo. Nós realizamos no mês de fevereiro teve um campeonato de futebol, que nós gastamos tanto com arbitragem, gastamos tanto com material. E aí chega no fim do ano, isso está previsto hoje na nossa lei orgânica, no fim do ano vai ter uma audiência pública, onde o gestor de cada pasta vai apresentar, falar, a minha pasta nesse ano gastou, vamos imaginar, esporte lá, 300 mil reais, que foram gastos nisso, essas aqui foram as atividades que nós fizemos durante o ano e planejamos para o próximo ano fazer isso. E aí a oportunidade das pessoas também sugerirem ações, fazerem críticas também, é óbvio, né? E é isso, assim, infelizmente não foi aderido, mas é uma coisa que eu, assim, tenho orgulho de hoje estar na lei orgânica e, em tese, a gente poder até cobrar para que aconteça. Sim, quem sabe, sim, né, um tempo aí a gente consiga implementar, né? Você como político, o que te frustra mais? O que você porque é burocrático certas coisas, né? E o que você pensa, assim, no sentido de que, cara, poderia ser desse jeito e, infelizmente, é de outro jeito. O que te frustra mais? Acho que eu chamaria a atenção, talvez, assim, de pronto, assim, para 2 coisas. Uma delas é você, às vezes, fazer coisas que você acha que vão dar certo e, no fim das contas, não dá, como esse caso do projeto de lei que a gente, na época, tem uma proposta, a emenda orgânica, né? Que quando nós aprovamos, foi promulgado, falei, agora vai acontecer um negócio bacana e não tem a adesão. Eu entendo até que a gente tem total responsabilidade nisso também, não posso acreditar isso somente as pessoas na prefeitura que né, teriam essa responsabilidade de prestar contas.
A gente também tende a não cobrar que seja implementado. Aham. Mas é frustrante quando você percebe que não há uma adesão, assim, vamos dizer assim, voluntária. Entendeu? Você tem que ficar ali apertando para acontecer. Sim, sim. Uma outra coisa que é um pouco decepcionante, mas assim, tudo que eu estou falando para vocês que, de certa forma, eu entendo. Aham. Uma delas é o desinteresse das pessoas pela política. Isso é complicado. E isso é uma das coisas que são mais frustrantes. Você acha que o pessoal desinteressou, é mais desinteressado hoje? Eu acho que as pessoas acompanham muito, e isso aumentou muito de uns anos para cá, a política nacional. Sim. Isso sem sombra de dúvidas. Né? Mas a gente tem que local fazer o não nosso. tem muita Mas a local participação. não. A local não. As audiências públicas são um exemplo disso. Assim. Uma audiência do orçamento, por exemplo, Verdade. que eu acho que é assim, é de um enriquecimento para as pessoas, de olhar lá, entender como o dinheiro, né, os nossos recursos estão sendo aplicados. Isso aí seria muito enriquecedor para qualquer pessoa. E você pode divulgar, você pode fazer assim, né, que dificilmente há adesão. Então essas são as principais coisas que me decepcionam. E por fim, eu diria o seguinte: às vezes também eu fico um pouco triste, e um pouco não, muito triste, com duas coisas que são, assim, infelizmente acontecem em qualquer, não é só na política, né? No nosso trabalho, em qualquer lugar. Que é o quê? Mentiras, quando são veiculadas a seu respeito. Isso aí é decepcionante para a política, sabe? Quando coisas que a pessoa às vezes veicula sabendo que é mentira, mas fala, não, vou fazer isso aqui porque vai prejudicar. Já que você tocou nesse assunto, eu ia fazer essa pergunta, mas já que você já meio que respondeu a pergunta que eu ia fazer, recentemente a gente viu, quem acompanha aí as redes sociais, viu que você e algumas pessoas estão sofrendo ataques diretamente a pessoal e profissional. E como que você lida com essas Só vou pedir um instantinho pra vocês, vou no banheiro, já volto aí. Vai lá. Como é que você lida com essas críticas? Então, como eu te disse, infelizmente, isso é uma realidade que a política tem. Embora eu tenho a impressão que toda época de eleição parece Então, isso, infelizmente, como eu disse, não é que eu esteja normalizando isso. É porque eu sei que é assim. E, infelizmente, para quem está entrando agora, saiba que é complicado. Sabe uma coisa que eu ouvi na minha posse de vereador e que, assim, foi tiro e queda? Foi uma previsão das mais certeiras que eu já vi na minha vida. Eu tinha tomado posse, eu saindo da Câmara no dia 1º de janeiro de 2017. Uma pessoa me disse o seguinte: falei, Matheus, eu nunca ouvi ninguém falar mal do você. Nunca ouvi ninguém falar que você passou a pessoa para trás, que você brigou com ela, que não gosta. Você nunca ouvi. Mas agora você está na chuva. E você está na chuva, você vai se molhar. Ele falou desse jeito. E isso, infelizmente, como eu disse, eu não estou querendo normalizar, não. Mas, infelizmente, é uma realidade da política. Então, quem hoje tem interesse em participar, tem que ter ciência de que é complicado. Vai aparecer haters. Vão ter os haters. E o que acontece? Nessa situação específica, né, que você perguntou, é até difícil de falar, porque, assim, eu tenho a consciência de quem é a pessoa, né? E é difícil de falar no seguinte sentido. Primeiro, é uma pessoa que eu tenho uma proximidade, eu tenho um carinho por ela, sabe? Uma pessoa que foi do meu círculo de amizade. E, ao mesmo tempo, é uma pessoa que eu sei que tá passando por um momento difícil, entendeu? É complicado, porque, assim, como é uma página, um perfil no Instagram que não tem nome, né? Então... Não, mas eu falo com certa certeza, porque, assim, é difícil colocar dessa forma, mas a gente entende, a gente sabe, a gente percebe com muita clareza. Entendi. Mas, nesse ponto, assim, que eu diria o seguinte: eu sei que é difícil, a gente, na política, infelizmente, tem muito disso. Mas, assim, se vocês até me permitem, eu vou até contradizer algumas coisas que foram colocadas ali. Por exemplo, uma das coisas que foram ditas ali é que o Matheus é um político elitista. Isso é até interessante ouvir, porque, primeiro, que é uma coisa que, por exemplo, o Rodrigo Rieira, em Itajubá, sempre foi acusado. Hoje, algumas pessoas falam isso do próprio Pedro Gama, que é vereador lá em Itajubá e conhecido, né? Por quê? Qualquer pessoa hoje que entrar na política e tiver uma linguagem mais técnica,
que não tiver um discurso populista, ele vai sempre apontado como da elite, entendeu? Sempre vai ter isso. O segundo ponto que me chama a atenção é o seguinte: quando eu fui candidato em 2016, eu já sofri com haters, assim, que diziam o seguinte: Matheus, para as pessoas para desencorajar a votar em mim. Falava o seguinte: não vota no Matheus não, porque o Matheus, ele aparenta ser diferente do pai dele, mas não é diferente do pai dele, não. Ou seja, eles eram o inverso. Entendi. Ela falou assim: você está achando que o Matheus tem um discurso mais técnico? Eu falei, não, o Matheus é popularzão, povão, igual o pai dele. Sim. E aí agora, essa acusação que eu recebi nas redes sociais, eu acho engraçado que é justamente o inverso. Porque o meu pai, assim, eu falo isso com tranquilidade. Meu pai, sem sombra de dúvida, para mim, é o político mais popular da história dessa cidade. Sim. Entendeu? E aí eu estou sendo acusado de ser justamente o inverso dele. Em 2016 o Matheus é igualzinho o pai dele. Agora, não, o Matheus não é igual ao pai dele. O Matheus é diferente do pai dele. Não acreditem nele porque ele é diferente do pai dele. O que eu digo para vocês é o seguinte: meu pai é meu pai, eu sou eu. Eu tenho uma forma de pensar a política que é um pouco mais técnica, eu não nego isso, mas isso nunca excluiu a minha sensibilidade com aquelas pessoas que precisam e que a prefeitura, o governo do estado, a União, precisa ter uma atenção maior. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, e sei que aqui em Petrópolis nós temos diversas realidades de pessoas que necessitam, né, que o poder público seja uma mão amiga, uma entidade que esteja ali para socorrê-las em momentos de vulnerabilidade graves. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se entregar para um discurso populista de que a prefeitura está aí para tudo. Sim. A prefeitura é tudo fácil, tem dinheiro para tudo, não é. E isso, realmente, isso eu não nego. Eu tenho um discurso de racionalidade do dinheiro público. Uso muito a seguinte comparação. Eu acho que a gente precisa ter, isso por muitos políticos é utilizado, eu acho correto. A gente precisa ter responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Ambas devem andar de mão dadas. A gente não pode ir além do que a gente pode fazer. Sim. Mas temos que fazer o máximo, principalmente para aquelas pessoas que mais precisam. Eu estou vendo aqui, já está meio que quase que na hora, mas eu queria... para encerrar, talvez? Não, ainda tem 15 minutos ainda, Livelto. A gente vê, eu estou falando agora por mim, o que eu percebo, toda vez que você vai dar uma opinião sobre qualquer projeto lá na Câmara, você explica bem minuciosamente no seu Instagram, lá no seu Facebook. Você fala sobre o projeto, explica o que é o projeto, e você dá a sua opinião e explica por que deu aquela opinião. Já chegou algum momento de você ter uma opinião de algo e você, pelo bem da população ou do projeto, pensou diferente? Por exemplo, o que a gente vê hoje, e talvez uma opinião minha, a questão de armas, posse e porte de armas. Eu, Erivelto, sou a favor. Porém, no Brasil não funciona. Entendeu? Se fizer isso, você vira uma guerra civil. Sim. Então, assim, eu sou a favor, porém, no Brasil não funciona. No momento atual, porque as leis não dá isso. Talvez um debate para outro momento. E, às vezes, já acontece com você ter essa opinião de alguma coisa e ter que, pelo bem, fazer uma outra votação e contra a sua opinião? Sinceramente, não. Até porque eu acho que, pelo menos assim, de supetão, se eu não me recordo. O que eu posso falar para você são duas situações. Uma, eu já mudei de opinião depois de ter votado. Isso já aconteceu. De eu ter votado exatamente como você falou, expliquei tudo, mas anos depois eu falei, eu acho que eu errei naquela época. Isso aí não era meu posicionamento na época, né? Votei, assim, certo do que eu estava fazendo, mas depois eu falei assim, eu acho que eu me equivoquei. Se eu tivesse que votar novamente, teria votado diferente. É que a gente está em desconstrução, né? A vida inteira. A gente precisa o tempo todo estar desconstruído. A gente não pode ter aquela visão focada, assim, só centralizada. Assim, essa é a minha opinião e essa que importa. Isso, isso é uma coisa assim que sempre eu respeitei muito também, sabe? Eu votei projetos lá, assim, lembro de alguns, assim, projetos e situações de CPI, que eu votei sozinho.
E assim, sempre, nunca, jamais. Vocês podem entrevistar todos os vereadores que passaram, trabalharam comigo. Nunca questionei posicionamento assim, como é que você vota desse jeito? Jamais. Sempre falei, o cara foi eleito, a pessoa foi eleita, né, o vereador foi eleito. Para atender. Ele está aqui para expor a opinião dele, e quem tem que avaliar isso são os eleitores dele, não sou eu. Né? Eu não vou responder à população pedralvense sobre a minha forma de pensar, ele expõe a forma de pensar e aí a população avalia. Né? Eu vou dar uma olhada nos comentários ali, ver se tem alguma pergunta que os nossos internautas estão fazendo. E enquanto eu vou dar uma olhada, o que você gostaria de falar, que a gente talvez não tenha perguntado, alguma coisa que você queria deixar para o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo? Olha, você espera de Pedralva, talvez, nos próximos anos? Gente, assim, né, hoje eu estou construindo uma possível candidatura a prefeito em Pedralva, né? Ela não foi firmada ainda? Porque, assim, nós todos ainda somos pré-candidatos. Sim, pré-candidaturas. E o que eu, assim, eu diria é que essa candidatura, na hipótese, e obviamente, né, quando eu falo na hipótese dela vir, né, no sentido de que é uma coisa, né, eu sou pré-candidato a prefeito, tudo, né, mas obviamente que até a data do registro de candidatura nós ainda não somos. Mas o meu pensamento que me estimula a me colocar na condição de pré-candidato né, e ter um projeto para a cidade, eu diria o seguinte: é um projeto que vem acompanhado de 3 princípios básicos. Primeiro deles, transparência. Como bem colocou o Erivelto, eu até agradeço por essa lembrança. Eu sempre tive assim o cuidado de me explicar para os cidadãos pedralvenses, sabe? Por mais difícil que isso fosse, já tive projetos que eu fui execrado. Já saí da Câmara, que eu não vou negar para você não, já teve situações que eu saí da Câmara, mas eu vou embora correndo, porque se começar a conversar aqui, o clima vai esquentar, entendeu? E da mesma forma eu tenho em rede social também, tive alguns posicionamentos que as pessoas discordaram de mim, faz parte, tranquilo, sem problema nenhum. Então, é um projeto que o primeiro princípio é esse, a transparência, e aí quando a gente fala, eu falei de um exemplo de vereador, né, na hipótese de estar à frente do executivo também vai ser diferente. E uma transparência, né, quando eu falo transparência, é só de publicar em site, não, é explicar propriamente dito. E você acha que uma explicação, às vezes, na linguagem popular ajuda bastante, né? Com certeza. Segundo princípio básico, participação. Sempre fui um político que estimulou os conselhos municipais, vindo dos conselhos municipais, das associações também, participei, né? Então, assim, a ideia é que a gente tenha participação, especialmente pelos meios, as possibilidades públicas que são os conselhos municipais. E por fim, para ser bastante direto aqui, decisões com razoabilidade. Eu sempre coloquei o raciocínio à frente de interesses políticos. Nunca coloquei assim, o partido é favorável. Não. Qual é a melhor decisão, a que melhor interessa a população, as pessoas de Pedralva? Essa aqui? Eu nunca tive nenhum assim, apego político para colocar esse interesse político na frente disso. Eu diria que é um projeto para a cidade que está pautado nesses 3 princípios. Sim. Como a exemplo da entrevista anterior, a gente também bolou uma pegadinha aqui. Vamos mostrar um vídeo para ele aqui. Vamos ver se ele vai gostar, né? Depois da pegadinha tem uma pergunta? Perguntas dos internautas aqui. Tá, joia. Temos 2 no momento. Vou mostrar para ele aqui só para finalizar rapidinho, depois vai aparecer na live, tá bom, gente? Aqui mostra o Matheus com vários tipos de cabelo. Ele fez Olha, eu preciso comentar alguns. Aparece.
Ah, esse é o mais parecido. Pra quem não sabe, hoje em dia a tecnologia ela é linda, né? Sim, com certeza. Tanto pro bem quanto pro mal. E nas imagens que a gente fez aqui, né? A nossa direção fez. Nossa direção. Tem uma imagem do Matheus envelhecido. Né? Usamos inteligência artificial para isso e tal, e envelheceu o Matheus. E ficou muito parecido com o pai dele. Eu achei. Não ficou? Ficou. Eu achei que ficou muito parecido. Não é à toa que é pai e filho, né? Ó, Mas em minha defesa eu diria o seguinte, eu sei que eu pareço fisicamente com ele, mas meu irmão é o clone dele, viu? As fotos do meu irmão nas mesmas idades, assim, é idêntico. ó, aqui tem uma pergunta do Thiago Magalhães. Beleza, Thiago? Boa tarde, já é boa noite. Já. Quase boa noite. Ele está perguntando assim, ó. Qual a opinião sua, né, sobre a contribuição de iluminação pública? Interessante a pergunta do Thiago. Interessante. Eu vou aqui expor a opinião que eu sempre emanei em todas as votações que nós tivemos na Câmara Municipal. Nós votamos a contribuição 3 ou 4 vezes. Sempre diz o seguinte. Primeira coisa que a gente precisa ter é tirar como eu disse, um discurso populista sobre a contribuição de iluminação pública. A contribuição de iluminação pública é um tributo municipal. E assim como é o IPTU, por exemplo, que é um imposto municipal, né? Sim. Então, assim, a gente tem que entender que ela faz parte de uma das possibilidades que o município tem para arrecadar e, com base nas suas receitas, entregar serviços públicos. Sim. Então, quando nós falamos em contribuição de iluminação pública, nós precisamos ter essa vinculação à receita que pode vir a gerar melhoria da prestação de serviço público. Só para fazer um pequeno parênteses aqui, que é importante do ponto de vista técnico, o recurso da contribuição de iluminação pública ele não pode ser utilizado para outras finalidades que não seja a iluminação pública. Seja o pagamento da conta de luz, né, da iluminação pública, seja a melhoria de extensão e troca de lâmpadas, né, a manutenção. No entanto, por que isso pode refletir em outras melhorias que também viriam? Porque hoje a prefeitura tem um gasto anual na base aí de R$500 mil, que ela utiliza recursos próprios para pagar, por conta dela não ter contribuição de iluminação pública, ela utiliza recursos próprios para pagar essas despesas. Né? Ou seja, uma vez que tivesse, em tese, a prefeitura liberaria esse recurso para outras finalidades, certo? Então, ela faz parte do nosso arcabouço tributário, certo? No entanto, e é por isso que eu sempre votei contra, e obviamente, né, deixando claro que eu entendo a necessidade dela. Mas o que eu sempre ponderei foi o seguinte, essa decisão precisa estar correlata à participação da população. As pessoas precisam entender como ela vai se dar. As pessoas precisam entender para o que a prefeitura vai utilizar os recursos que eventualmente forem liberados para aplicação em outras políticas, né? E, para isso, a gente precisa de audiências públicas, a gente precisa de participação, a gente precisa de transparência, explanação. E isso nunca aconteceu quando o projeto foi colocado para apreciação na Câmara. Inclusive, eu até diria o seguinte, é preciso ouvir a população. Saber se a população entende, então tá, se com esse recurso, então, vamos imaginar, poderia ser uma ideia. A prefeitura coloca, não sei se vocês já ouviram falar sobre o orçamento participativo. O orçamento participativo basicamente é o seguinte, a prefeitura ela tira uma fração do orçamento ali e fala o seguinte, a população vai escolher onde eu vou aplicar esse recurso. Poderia ser uma situação dessa. Parecido com isso. Vamos lá, liberamos 500 mil do orçamento. A população vai falar, eu entendo, eu prefiro não pagar e não ter esse benefício que viria com o recurso que foi liberado, ou não, entendo, vou pagar porque eu tributo, entendo, é uma questão até de cidadania, em prol de um benefício que vai vir com novos recursos, a utilização do recurso em outras finalidades. Deixa para a população opinar, entendeu? Então, particularmente, eu entendo dessa forma. Eu sei que é um tributo municipal, precisa ser entendido dessa forma, que pode vir a trazer melhorias em serviços públicos,
mas isso precisa ter a participação da população para o entendimento e até de opinar se prefere ter o benefício que vai ser gerado ou não, prefiro não pagar e continuar sem o benefício. Vamos lá na outra Certinho. pergunta rapidinho, que falta 3 minutos para a gente terminar a live. Perguntou aqui. Corrupção federal a memes. Aquela página dos memes. Com maior arrecadação, maior recurso a ser revertido para o município. Área município. Uhum. Que jeito que é? Com maior arrecadação, maior recurso a ser revertido para o município. Teoricamente, eu acho que ele está dizendo isso. Ela respondeu a pergunta. Se tiver maior arrecadação, isso vai se reverberar em melhor serviço. Né? Mas eu posso até fazer um parênteses aqui a respeito do Corrupção Memes? Sim. Vou até rapidamente. Eu acho uma página interessante pelo seguinte. É humor. Em caso eleito, você vai fazer show, depois você vai para encerrar. Não pode fazer comício. É diferente de uma página que tem a finalidade de escrachar as pessoas e ofender as pessoas. Sim. É humor. O Erivelto, ele trabalhou com stand-up, né? Eu conheço um pouco. Você sabe que... Não, e me taxam... Aí, ó, aqui tá achando que eu faço parte da corrupção. E aí, ó. Verdade. Acabou aí de me perguntar. O comediante, ele vive ali num liame entre, às vezes, passar do limite e, né? Obviamente que isso é subjetivo também, né? Algumas pessoas vão achar que passou, outros não. Exato. Então, assim, o humor tem disso. Às vezes eu não nego. Eu vejo coisa ali que eu falo, gente, isso aí eu acho que passou um pouquinho do limite. Isso aí tem o selo do Léo Lins. Entendeu? Mas é humor. Como diz o Léo Lins, o humor não tem limite, o espaço sim. Sim. Mas é humor. Imagina eu começar a contar piada aqui. Não. E eu acho que o humor, quando ele está atrelado com política, ele tem uma finalidade legal. Sabe o que é? De atrair, como a gente está falando aqui, de que as pessoas não interessam por política, o humor ele pode ser um mecanismo de trazer as pessoas para entender um problema que às vezes está acontecendo. O humor, o Chico Anísio falava isso. Eu não vou lembrar exatamente a frase. Eu já postei delas várias vezes. O humor, ele denuncia, uma coisa assim. Eu não vou lembrar para poder falar, mas o Chico Anísio falava. Pesquisem a frase que o Chico Anísio falava do humor. Que ela acaba denunciando, porque o humor, você tem a premissa de um fato. Uhum. E é daquele fato você tira uma situação cômica. Sim. Entendeu? E é daquilo... varia, versus para onde você quer ir, entendeu? Sim. Pessoal, a nossa entrevista com o Matheus Cambura está chegando ao fim. Para quem está aí curtindo, a gente vai ter outras entrevistas aí no decorrer do mês. Agora vocês vão ficar com a Voz do Brasil. Cambura, muito obrigado por ter vindo aí. Obrigado, Cambura, obrigado, internautas, obrigado aí, ouvintes. Gente, valeu, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado aí. Um grande abraço. E agradeço também vocês pelo convite, pessoal aqui da comunidade FM. Foi um prazer imenso quando precisar. E vai voltar novamente, porque tem muito assunto pra gente falar. Tem. Muito obrigado. Valeu. Do Manuel